Tunerschaft Clube Ginástico Juiz de Fora é o resultado da dissertação de mestrado em Educação Física da professora juiz-forana Jaqueline Lisboa, que conta a história de um dos primeiros clubes de ginástica de Minas Gerais, fundado em 1909 por alemães e brasileiros, em Juiz de Fora. Este clube teve grande importância na formação da cultura esportiva. No programa de hoje, eu converso com Salso Del Duca, produtor do documentário do mesmo nome, e Jaqueline Lisboa. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa, Salso e Jaqueline. Jaqueline, vamos começar pelo processo da pesquisa, né? Que esse livro é o resultado da pesquisa da dissertação de mestrado. Como foi pesquisar um dos primeiros clubes de ginástica de Minas? Olha, foi uma pesquisa, posso dizer, um pouco difícil, né? Visto que aqui em nossa cidade eu não encontrei, né, muitas referências, né, a respeito desse clube. Então realmente eu tive que iniciar esse processo de busca de fontes para que eu possa estar iniciando esse processo de pesquisa, né? Então, assim, eu tive que ir nas casas dos ex-alunos, procurar pessoas que estavam envolvidas com esporte em Juiz de Fora, para que eles pudessem me ajudar a direcionar esse trabalho e depois a produção realmente dessa pesquisa. Quanto tempo durou essa pesquisa, Jaqueline? Bom, posso dizer que a pesquisa começou quando eu ainda era aluna do curso de Educação Física. Eu entrei aqui na universidade em 2001, né? E durante a disciplina Iniciação à Ginástica Artística, na época o professor Paulo Roberto Bassoli, que foi meu professor, né? Eu me interessei muito pela área e gostaria e pensei em estudar sobre a ginástica em Juiz de Fora. Comecei a procurar em algumas referências, em alguns livros, e fui apresentada, né, o clube foi me apresentado pelo Salso Del Duca, que está aqui ao lado, e me mostrou, através do livro do Luiz José Stelling, né, que fala alguma coisa a respeito do clube, mas não de forma tão aprofundada. Né, e procurei, na época, o Paulo Roberto Bassoli. De uma forma superficial, onde você foi buscar mais informações a respeito, né? Perguntei a ele se ele conhecia o clube, se ele já tinha algum assunto, alguma fotografia, alguma coisa, e para minha surpresa, ele me falou que foi aluno do clube. Né? Então, a partir daquele momento, me senti incentivada a estar cada vez mais buscando, né, fontes e pessoas que pudessem estar me ajudando. Quando em 2005, já no último ano do curso, fui aluna de iniciação científica, né? Comecei aí, eu já melhorei o meu estudo, né? E depois, 2 anos depois, já com o meu projeto de pesquisa de mestrado, fui aprovada e aí então realmente eu consegui fazer o estudo que eu tenho hoje como resultado, a dissertação e o livro também. Salso, você foi responsável pelo documentário do mesmo nome, né, Tunerschaft Clube Ginástico Juiz de Fora. Como foi produzir esse documentário a partir de informações históricas, a partir de heranças, né, dos alemães, que são pioneiros aqui em Juiz de Fora? O documentário, a grande motivação do documentário é um resgate da memória da imigração alemã em Juiz de Fora, da contribuição que esse grupo étnico trouxe para a cidade. E uma dessas contribuições foi dada na área esportiva, que foi com a criação do Tunerschaft em 1909. Então, o trabalho da Jaqueline serviu de base no sentido de trazer de volta, né, parte dessa memória que foi esquecida, até pelo fato do clube não existir mais. Né? Então, só as gerações que passaram, né, passaram pela história do clube e conheciam o clube ginástico. Então, se você pegar aí a geração de 80 para cá, já desconhece essa história. Então, foi um trabalho de resgate que traz não somente... Até só para a gente reconstituir que o clube foi implantado em Juiz de Fora em 1909 e sobreviveu até 1979. Isso. Exatamente. E com o término das suas atividades, essa memória foi se perdendo. Daí a importância do trabalho de pesquisa Jaqueline e hoje tendo como resultado o livro e o documentário. E para você conseguir as imagens, né? Tanto as imagens de movimento quanto as fotografias, foi muito difícil essa busca, essa garimpagem, né? de busca de informações? Olha, Léo, eu tenho 34 anos e faço um trabalho de resgate de memória dentro da colônia alemã de Juiz de Fora há pelo menos 21. Comecei com 13 anos, buscando primeiro informações familiares, dentro da genealogia da minha família, e posteriormente eu fui ampliando isso para outros campos
da imigração em Juiz de Fora. Tá? Então, é um trabalho de coletagem de 20 anos. Então, hoje eu tenho um acervo que conta não parte dessa história, né, mas também parte de outros ramos da história que também foram sendo esquecidas pela historiografia de Juiz de Fora. Então, são 20 anos de reunião, resgate, né? de garimpagem, né? Não é um trabalho recente. Jaqueline, você que é da área da educação física, como esse clube de ginástica contribuiu e talvez ainda contribua para a formação dos educadores em educação física aqui em Juiz de Fora? Bom, o clube ele tem a sua origem em 1909, mas isso não quer dizer que anterior a essa data a gente já não tem essa prática da ginástica aqui em Juiz de Fora, visto que a imigração alemã, o alemão de modo geral, ele valorizava muito a ginástica enquanto uma prática. E quando esses imigrantes chegaram aqui, eles trouxeram junto com eles uma bagagem cultural muito grande, né, que foi possível aí transmitir um pouco dessa riqueza cultural para Juiz de Fora. E nós tivemos aí em Juiz de Fora um número muito grande de pessoas que participaram desse clube e tiveram o clube como um incentivador para a formação profissional, né? Vou dar 2 exemplos, como eu já falei, o Paulo Roberto Bassoli, que foi aluno do clube e depois se tornou professor da Faculdade de Educação Física. Temos aí o professor Romeu Jainic, que foi também professor da Faculdade de Educação Física, ex-aluno do Clube Ginástico, e vários outros tantos professores de Educação Física que atuaram em Juiz de Fora e que ainda atuam, foram, né, alunos do Clube Ginástico. Então, acho que muito daquela vontade em ser professor de educação física está relacionada a essa prática desenvolvida dentro desse clube. Além, é claro, do desenvolvimento esportivo, que nós tivemos aí dentro do clube várias atividades como atletismo, né, a própria ginástica, voleibol, basquetebol. É um estímulo a diversas modalidades modalidades. Formaram, né, outras gerações de profissionais da área. Com certeza. Então, hoje, quando as pessoas pensam em clube ginástico, não quer dizer que foi somente a ginástica, porque antes, na própria historiografia da educação física, o termo ginástica estava relacionado a várias outras atividades. Não só essa atividade ginástica como a gente conhece hoje, mas relacionada a outros, por exemplo, atletismo. Quando se falava ginástica, você tinha atletismo. Tanto é que as aulas nas escolas eram aula de ginástica. Depois de um tempo que passou a se chamar aula de educação física. Né? Então, o termo clube ginástico, a gente tem que pensar aí no vôlei, no basquete, na esgrima, que nós tivemos aula de esgrima dentro do clube, tivemos aula de boxe dentro do clube. E é uma modalidade praticamente extinta, né? Isso, que não é comum aqui, não é né? Comum. Na nossa prática aqui da nossa região, até mesmo no Brasil como um todo, né? Então, eu acho que foi um grande incentivador, realmente, para a prática de atividade física em Juiz de Fora e, em consequência disso, a formação profissional de muitas pessoas que a gente tem hoje em Juiz de Fora. Celso, dentro da sua pesquisa, né, das várias pesquisas que você fez, como você percebeu como foi feita essa união de duas culturas, tanto a germânica, né, a cultura alemã, quanto a cultura brasileira, em pensar de uma forma de formar esse clube de ginástica? Apesar da origem, o próprio nome já direciona a gente para a cultura alemã, né? Mas esse processo de aculturação, né, ele se deu ao longo de décadas. Tendo em vista que o início da imigração alemã de fora data de 1858, metade do século XIX. Quando o clube surge no início do século XX, a gente já tem não somente alemães, como filhos de alemães. Então esse processo de aculturação, ele já se consolidou. E essa consolidação, ela se dá em várias etapas da história da cidade. Na indústria, no comércio, na educação e na vida esportiva. Então esse pontapé inicial, que é o surgimento do clube ginástico, ele na verdade ele enfatiza, né, essa adaptação dos alemães ao contexto sociocultural já dentro do país, que eles escolheram para viver. Né? Então eu acho que essa consolidação... É uma fusão de duas culturas, né? Exatamente. Então, por isso, inclusive, que a gente sempre usa o termo teuto-brasileiro, né? Que é essa fusão, né, dos dois povos, dessas duas raízes, essas duas culturas. Né? E o clube ginástico, ele consolida isso. Você acha
o clube, nesse caso, fez, além da parceria, vamos dizer assim, né, da questão de dois povos, mas fez também uma determinada, implantou uma nova cultura aqui em Juiz de Fora? Eu acho que sim. Né, como eu já havia dito, o alemão, de modo geral, né, nós tivemos aí dentro do processo histórico de formação social, formação política e econômica do país, a criação de escolas de ginástica. Né? Então nós tivemos a escola de ginástica alemã muito voltada para a questão do militarismo, para a questão da formação pessoal, né? Então foi um movimento europeu, que nós tivemos também um movimento sueco, um movimento francês, de desenvolvimento da ginástica, que estava relacionado à questão do capitalismo, a formação de um novo homem, né? A formação de um homem moralizado, né? Disciplinado, apto para as necessidades daquela época. A organização. A organização. Então a ginástica vem como uma prática, tanto é que o alemão ele criou o termo Turner, né, porque ele não queria usar o nome ginástica como estava sendo usado nos outros lugares. Criou-se o termo Turner para mostrar que era realmente uma ginástica própria daquele espaço e que foi sendo levada uma cultura para outros lugares. Tanto é que no Brasil a gente teve vários turners. A gente teve em São Leopoldo, Novo Hamburgo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Então, o Turner ele teve assim, uma importância grande no país, nessa formação geral, né? E em Juiz de Fora também. Salso, Jaqueline, nós vamos dar uma pequena parada e daqui a pouco nós vamos voltar com o Curto Circuito para conhecer mais de Turner Shaft, Clube Ginástico Juiz de Fora. Até já! Voltamos com o Curto Circuito e no programa de hoje eu converso com Salso Del Duca e Jaqueline Lisboa, que falam sobre a história de um dos primeiros clubes de ginástica de Minas Gerais. Jaqueline, qual que é a influência desse clube, o Turner Shaft, na cultura esportiva de Juiz de Fora? Bom, eu posso dizer que foi um dos grandes incentivadores para a prática esportiva e para essa criação de uma cultura esportiva em Juiz de Fora, né? Como eu já havia dito, nós temos primeiro a ginástica, né? Então a ginástica de aparelhos foi uma influenciadora durante anos para a prática de muitos jovens aqui em Juiz de Fora. Depois nós tivemos o atletismo, né? Que inicialmente começou, né, no Parque da Cervejaria Schibler, ali na antiga Rua Botanágua, hoje Avenida 7 de Setembro, e depois o atletismo ali na Rio Branco, onde é hoje o Hemominas. Em frente ali o Hemominas hoje, onde era o clube ginástico, a prática do atletismo era feita ali na Avenida Rio Branco. Depois nós tivemos, aí já na década de 20, a inserção do basquete. Em Juiz de Fora não tinha essa prática do basquete, né? Então as pessoas começaram a gostar, né? E o jogar bola, para muitos ali, que até hoje a gente conhece, eu vou jogar bola, hoje é o futebol. Né? Muitos naquela época nós estamos indo jogar bola, não, então nós estamos indo jogar basquete, porque foi um esporte muito conhecido, muito praticado em Juiz de Fora, com uma rivalidade muito grande. Havia estímulos junto às escolas? Nas escolas ainda não, né? Porque o basquete, essa origem foi trazida pelo Caetano, essa cultura também, pela sua cultura no Associação Cristã de Moços também, né? E outras influências por outras pessoas que chegavam em Juiz de Fora e traziam essa cultura também. Então o basquete aqui, é engraçado quando você conversa, né, conversando com os ex-alunos, eles comentavam como que era a rivalidade do basquete em Juiz de Fora. O próprio Olímpico, né, que tinha uma torcida muito grande para o basquete, né, o próprio esporte, o próprio clube ginástico, e era uma rivalidade muito prazerosa, né? Enchiam-se os lugares onde tinham as partidas e vinham juízes de fora. Os juízes não eram aqui de Juiz de Fora, então vinham juízes do Rio de Janeiro para apitar as partidas, né? E nós tivemos o basquete, por exemplo, pessoas para seletiva que foram chamadas para seletiva em 1936. Na ginástica, eu esqueci de falar, 2 pessoas foram também chamadas para a seletiva das Olimpíadas da Antuérpia em 1920 e 32 em Berlim. Então, já assim, falando isso, a gente já vê como que foi importante, né? E no próprio voleibol,
Nós tivemos aí a participação de várias, principalmente a participação feminina, porque analisando, né, as fotografias, fazendo a pesquisa, foi possível perceber que o basquete era mais voltado para o público masculino e o voleibol para o público feminino. Havia muita diferença, né, da questão do gênero naquela Eu época? não posso dizer para você o porquê. Eu acho que pela própria prática dentro do clube, os homens devem ter se identificado melhor com o basquete, por ser uma atividade de contato, né? E as mulheres pelo voleibol, que você não tem contato tanto quanto o basquetebol. E várias outras atividades que a gente teve do clube. Então hoje eu posso dizer que em Juiz de Fora essa cultura esportiva está com certeza diretamente relacionada a esse clube que existiu em Juiz de Fora. Salcio, você acabou de comentar conosco que esse é o primeiro documentário de uma série. O que virá por aí? São temas que abordam essa presença alemã de Juiz de Fora. Desde a criação do município, com Henrique Guilherme Fernando Halfeld, até a festa alemã que acontece hoje no bairro Borboleta. Então, dentro desse intervalo, nós vamos tratar de várias temáticas. Eu acho que a segunda, inclusive, ela promete trazer até uma parte da história da cidade desconhecida pela maioria, que é uma presença de uma juventude hitlerista em Juiz de Fora. E isso vai ser contado com um grande também acervo fotográfico. São aproximadamente 400 fotografias que contam, que registram essa história entre 32 e 40, entre 1932 e 1942, que é uma Heimat, né? uma Heimat dentro de Juiz de Fora, ou seja, uma juventude teuto-brasileira, chamada Deutsche Brasilianos, mas com características da juventude hitlerista. É claro que não com os mesmos objetivos e as mesmas características dos neonazistas. Isso, né? Bem adaptado para a nossa realidade, enquanto um trabalho de resgate dessa cultura. Porque na década de 30 a gente já teve uma descaracterização dessa presença alemã, né? Já é um início, principalmente em função do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918. Então a gente tem um início de um trabalho de recuperação dessa memória alemã, né, por parte desses já registros dentro da sua pesquisa voltados desde aquele período da Primeira Guerra, né? Exatamente. De 1914. Exatamente. E vamos também trazer outros temas, como o Clube Dom Pedro II, que é fundado também em sua maioria por alemães. Vamos contar também um pouco da história industrial de Juiz de Fora, através do Curtume Krambeck, a história do Curtume Krambeck, do Curtume Sureiros. Há bastante influência, né, da cultura alemã na nossa cultura, a cultura de Minas Gerais, a cultura de Juiz de Fora, né? Juiz de Fora foi uma das principais colônias alemãs estabelecidas no Brasil no século XIX. E a contribuição dela foi muito marcante em todas as áreas. E essa série de documentários vem na direção de restabelecer esse vínculo com essas raízes alemãs da cidade. Resgatar a nossa própria história, né? Exatamente. Que está vinculada diretamente com a colonização inicial alemã. Exatamente. Na verdade, Jaqueline, eu queria saber um pouquinho mais do seu livro, do que diz respeito à questão do ensino. Né? Há hoje o ensino, hoje que é obrigatória a prática esportiva dentro das escolas. E essa prática do ensino, você considera satisfatória? Ela de fato, ela estimula mesmo os alunos a praticarem mais esportes, a viverem melhor, ter uma qualidade de vida melhor? Eu sou professora da rede pública de ensino de Juiz de Fora, eu posso dizer isso, né, com propriedade para você. Bom, a gente tem em Juiz de Fora, né, um grande número de escolas abrangendo todas as disciplinas, entre elas a educação física, né? Então, o esporte hoje, ele é um conteúdo a ser trabalhado pela disciplina, né? Então, quando a gente fala em educação física, a gente pensa em 5 conteúdos, que a gente fala que é conteúdos da cultura corporal, que foram construídas pelo homem durante todo o seu processo histórico. Nós temos aí a ginástica, é uma delas, então é um conteúdo que deve ser trabalhado, obrigatório. Lutas também é um conteúdo a ser trabalhado, é claro, com toda a sua discussão e a sua reflexão a respeito do tema. O esporte tem que ser trabalhado.
né? Os jogos também como uma riqueza cultural muito grande para as crianças principalmente, né? E a dança. Então a gente tem dentro da educação física, além desses 5, né, cada um com as suas características, categorias diversas. Então quando eu falo em dança, eu tenho vários tipos de danças, várias possibilidades de trabalho. Então o esporte hoje é uma discussão até mesmo grande quando a gente vê aí Copa do Mundo, né, as próprias Olimpíadas que chega agora, a gente vê um novo olhar para a educação física, aquela educação física talvez até esportivista, daquele período da década de 70, enquanto se queria formar bons atletas, né, no Brasil para se comparar às grandes potências mundiais, né? Então tem uma discussão muito grande hoje, enquanto você tem pessoas que são vamos dizer assim, que abraçam a questão de uma educação física realmente pedagógica, reflexiva, de formação pessoal, né? E tentando a formação enquanto caráter, enquanto um cidadão reflexivo e poder transformar a sociedade. A gente tem as discussões hoje políticas, né, da formação desse atleta, às vezes até mesmo dentro da escola. Então eu acho que a gente vê também, eu vejo um pouco dessa discussão do próprio Brasil, querendo às vezes estar valorizando o esporte de novo dentro da escola, para tentar também, né, equiparar o Brasil às potências que a gente tem hoje dentro do esporte. Mas você hoje considera satisfatório o ensino? Eu acho sim, eu acho que teve muitos problemas com relação às próprias metodologias de trabalho. Eu vejo a educação física como uma disciplina muito recente, né, que ainda está tentando fechar a sua diretriz, os seus parâmetros, né? Então a gente está num processo ainda de transformação. Então a gente tem vários autores dentro da educação física brasileira, até mesmo, né, no mundial, discutindo o que deve ser educação física dentro da escola. O que eu quero, que tipo de aluno eu quero formar. Um aluno que é voltado para a transformação social, um aluno mais cidadão, aquele aluno, ou eu quero formar um atleta. O que eu quero com a educação física? Então hoje a gente está ainda nessa discussão, está na efervescência das discussões. Espero encontrar o caminho, espero que a educação física hoje brasileira encontre um caminho adequado para a formação desses alunos. Tomara, estaremos torcendo sempre. É verdade. Salso, você também dentro das suas pesquisas, você já fez algum outro trabalho etnográfico voltado para a nossa cultura local? Bem, nós temos iniciativas do Borboleta, que é a colônia remanescente, né, um reduto remanescente da ex-colônia alemã Juiz de Fora, e nós trabalhamos na verdade, com exposições históricas, né? Eu acho que a própria questão folclórica e cultural hoje tem uma influência muito grande nesse trabalho de resgate e preservação, né? E consolidação, né, dessa presença alemã, que hoje tem como Borboleta o principal referencial dele. Você acredita que esse clube ginástico é um grande marco deixado pelos alemães para a nossa cultura? Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu acho que o clube ginástico, ele construiu essa cultura esportiva que Juiz de Fora tem hoje. Se hoje Juiz de Fora é referência em esporte, nas suas mais variadas modalidades, se deve a esse pontapé inicial dado em 1909 com o surgimento do Turnerschaft. Então, como diz, né? Foi ali que tudo começou. Juiz de Fora é hoje, né, dentro da área, né, esportiva, graças a este clube. Ele é comparado a algum outro clube? Algum de vocês poderia me dar essa informação? Algum clube dentro de Minas Gerais que tivesse um grande desenvolvimento como o Turnerschaft? Bom, a gente tem pesquisas, né? Existe uma pesquisadora em BH, a Marilita Rodrigues, que ela pesquisou as origens do Minas Tênis Clube, né? Em Belo Horizonte, né? Que é o clube de Belo Horizonte. Né? Então o Minas começou como um amador, ele queria atividades que não tinha aquele caráter profissional. E é muito semelhante ao clube ginástico, porque no clube não tivemos a prática do futebol. Eu analisando os estatutos do clube, em dos artigos eu vejo que não é permitida a prática do futebol dentro daquele clube. E fazendo, né, leituras a respeito do trabalho da Marilita em BH, eu vi também que o Minas Tênis Clube, ele foi um clube que inicialmente não era permitida a prática do futebol, porque o futebol naquele período, na década de 30, já estava começando um certo profissionalismo, e não eram os objetivos do Minas Tênis Clube naquele período histórico. Então,
eu acho que está relacionada a essa questão do período, né, de 1930, e a questão do amadorismo, porque o clube também, o Turner Shaft, quando começou, não exigia uma mensalidade tão cara, as pessoas que não poderiam pagar, né, poderiam mais participar, acessíveis, né, a era mais participação das acessível, pessoas, né? queria que as pessoas participassem e valorizavam práticas que não eram profissionais, né, não tinha um certo profissionalismo. Então, acho que dentro de Juiz de Fora, naquele período, vamos colocar 1920, 1930, eu colocaria como objetivos semelhantes o Minas Tênis Clube, né? Tanto é que o clube ginástico participou como uma partida de basquete no Minas Tênis Clube no dia da sua inauguração. Então houve já o conhecimento entre o Minas e o Turner Shaft. Isso mesmo. Salso, queria agradecer a sua presença no nosso programa. Jaqueline, parabéns pelo trabalho de ambos, né, tanto pelo livro, né, Turner Shaft, Clube Ginástico Juiz de Fora, e o documentário do mesmo nome. Muito obrigado pela participação e sucesso. Obrigado. Tá? O Curto Circuito fica por aqui, mas continua no web. E você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Então todos, uma boa noite e até semana que vem. Tchau.